a mais uma aula do curso Domine os Fundamentos do Desenho. Se você acompanhou todas as outras 6 aulas anteriores e chegou até aqui, eu preciso te dar os parabéns porque você chegou na última aula. E a aula de hoje vamos falar sobre o fundamento composição, que é aquele fundamento que engloba todos os outros fundamentos anteriores que você já estudou e também que eu espero que você já tenha feito os exercícios que eu deixei na apostila gratuita aqui para esse curso, porque assim você vai conseguir entender melhor e também aplicar esse fundamento nas suas artes. A composição é o fundamento que faz o seu desenho fazer mais sentido. É com ele que você consegue transmitir uma mensagem através da sua obra, por exemplo. E nele estão presentes linhas, cores, formas, perspectiva, anatomia, luz e sombra, ou seja, todos os outros fundamentos juntos em um só lugar. E com esse fundamento você consegue trazer harmonia à sua arte, à sua ilustração e encantar muito mais quem está a observando. Como essa é a nossa última aula para a gente aplicar o fundamento, eu trouxe mais 2 exercícios na apostila e o exercício 2 vai ser um projeto final que vamos realizar juntos. E talvez você esteja se perguntando como você pode entender melhor a composição do desenho. E eu escolhi essa imagem aqui que talvez a maioria de vocês já conheçam, que é do filme Meu Amigo Totoro. E essa vai ser a referência que a gente vai usar para fazer algumas anotações e eu acho interessante que você anote aí também. E também eu acho interessante que você pratique isso em outras referências, porque assim você vai entender muito mais como o desenho pode ser trabalhado. E é isso que nós vamos fazer aqui nessa arte. Vamos compreender e anotar alguns dos pontos mais importantes, como esse trabalho foi pensado, para que a gente possa também às vezes usar como referência para os nossos próprios trabalhos. E é através dessa análise que você vai entender a composição das artes em que você observa e que você se inspira. E aqui nós temos a imagem, o Totoro deitado. Se eu me recordo muito bem desse filme que eu assisti algumas vezes, ele está dormindo e a Mei subiu em cima da barriga dele. E o que eu acho muito interessante aqui, que a gente já pode tirar como um detalhe importante nessa cena, nessa ilustração, são as cores. Você lembra lá da aula 5 em que estudamos a teoria de cor? Eu falei um pouco sobre as combinações de cores e tem uma combinação que está bem presente aqui que cria um destaque nessa arte. Nós temos cores complementares. Cores complementares. Por que que nós podemos observar o trabalho de cores complementares aqui nessa arte? Porque tudo que está em volta aqui, tanto do Totoro quanto da Mei, é verde. Então, nós temos aqui uma vegetação. E ela foi mais trabalhada em tons de verdes, tanto mais claro quanto mais escuro. Então, a gente também, além das cores complementares, que eu já vou falar sobre, um pouco de análogas também, que a gente tem alguns detalhezinhos aqui em amarelo e azul. Então, nós temos cores complementares, análogas e monocromática. Mas o que mais temos destaque são as cores complementares. Recapitulando o que eu estava explicando, temos esse trabalho aqui em verde da vegetação e o centro aqui da imagem, nós temos o vestidinho da Mei, que é rosa. Isso acaba puxando bastante a atenção do observador para o centro da arte. A gente pode trabalhar para captar e chamar mais a atenção do observador, que é o trabalho com as cores complementares. A gente também pode entender aqui o trabalho com formas básicas. Temos essa forma aqui que ela é um pouco arredondada e ela já lembra a forma do Totoro. E você pode encontrar aqui nessa cena muito do trabalho com formas básicas. Temos aqui o Totoro também, que a partir de um círculo você consegue desenhar o Totoro. Então, nós temos aqui esse trabalho bem presente. Outro ponto interessante, outro fundamento que nós podemos notar aqui, anatomia. Você pode me perguntar por que eu observo a anatomia aqui? Nós temos a personagem aqui, que é a Mei, e ela é uma humana aqui nesse filme do Meu Amigo Totoro. Então, por mais que não seja aquela anatomia bem muito voltada para o realismo, nos filmes do estúdio Ghibli temos figuras humanas, então eles trabalharam
bastante da anatomia, inclusive nesse filme aqui também, mas não são aquelas figuras super realistas. E claro também que podemos ressaltar que tem muito do trabalho do primeiro fundamento, que é o fundamento linha. É um fundamento que, por mais que seu desenho seja fácil ou mais difícil, ele está presente em tudo. Então, temos, obviamente, o fundamento linha aqui também. E mais um dos fundamentos que temos aqui também, que nós podemos observar, é luz e sombra. Isso porque nós temos esse fundo aqui, que é o formato que eu falei, que é o formato mais oval, que lembra bastante o personagem Totoro. Lá nesse fundo nós temos um trabalho com uma cor mais escura, que dá mais profundidade. Nós temos sombras aqui também na roupinha da Mei. Também temos o trabalho aqui de sombra no Totoro. E também em algumas áreas aqui no canto dessa arte, que dá essa profundidade no desenho. Esse é um estudo que eu recomendo que você faça bastante, principalmente se você for um artista iniciante. É esse estudo que eu recomendo que você faça para você entender a composição das artes. E para o nosso último exercício do curso, que é o exercício 2, o exercício que a gente vai criar um projeto juntos, eu quis trazer também algumas referências para você e eu juntamente fazer esse projeto e criar uma ilustração juntos. Eu peço para que você acompanhe e também faça o seu processo, tenha o seu processo criativo, não precisa ter pressa para fazer o seu desenho, pode demorar 1, 2 semanas, mas tenha esse processo e aproveite o seu processo. Eu deixei um checklist com algumas ideias, mas também você pode adicionar algumas ideias que você tiver aí também, que são a ideia inicial, que é um desenho com natureza, animais e plantas. A paleta de cor verde, vermelho e laranja são cores base, que são cores mais voltadas para análoga e complementar também, para a gente criar um efeito bem legal. E alguns elementos que são pássaros, cogumelos e folhas. Eu deixei nesse exercício da apostila essas referências para você estar usando como base. E eu vou usar essas referências como base também. Você pode criar uma arte no seu estilo, não importa qual estilo que você goste de trabalhar, se for anime, se for cartoon, se for algo mais mágico, mais lúdico. Eu acredito que vai ser bem legal essa dinâmica para a gente criar esse projeto juntos. E agora para o nosso último exercício, vamos trabalhar com a composição na prática e vamos agora criar o esboço. Você pode estar criando o esboço acompanhando o meu, ou você pode estar criando do jeito que você preferir, que você achar melhor. Eu vou criar um esboço base, mas você pode usar essa técnica e esse esboço aqui para desenhar depois e colorir em qualquer estilo. Porque como eu citei aqui nessa aula, para esse exercício aqui, as ideias acabam sendo inúmeras. Por exemplo, nós temos alguns elementos como referência, por exemplo, o cogumelo e o pássaro. Você pode acabar desenhando o pássaro mais humanizado e o cogumelo sendo a sua casa. Então, você assim acaba fazendo o desenho um pouco mais lúdico, caso esse seja o seu estilo. Mas aqui eu vou fazer um pouco mais básico e um pouco mais literal as referências que nós temos nesse exercício. Bom, eu vou fazer o esboço com lápis de cor, porque eu já tenho mais costume e eu não vou precisar ter aquela necessidade, aquela vontade de ficar apagando. Inclusive, recomendo, se você é muito viciado em borracha, fazer esboço com lápis normal de escrever e depois ficar apagando, eu recomendo que você comece a ter essa prática. E a gente, claro, começa com o nosso primeiro fundamento que a gente estudou aqui nesse curso, que é o fundamento linha. E como vamos trabalhar uma composição, eu vou trabalhar um pouco de posicionamento dos elementos aqui no desenho. Então, eu vou fazer uma linha na vertical e uma na horizontal, como se fosse uma cruz mesmo, dividindo a folha em 4 partes iguais. Eu faço isso daqui para o desenho não ficar com um lado mais pesado que o outro, por exemplo. Mas você também pode fazer a regra dos terços, mas eu estou fazendo essa daqui que pode ficar um pouco mais fácil de você entender. Vou trabalhar com essa questão de peso, não vou jogar tudo para o lado esquerdo, tudo para o lado direito. Eu vou tentar trabalhar o máximo possível, deixando tudo mais harmônico. Então, nós temos aqui o pássaro e o cogumelo. Eu vou acabar desenhando
Primeiro, vou posicionar o pássaro. Lembra lá da segunda aula de formas básicas? Então, nós vamos usar aqui as formas e linhas para fazer o esboço. Vou fazer aqui o chão nessa marcação. E eu vou fazer um desenho aqui com formas básicas, acompanhando a primeira referência. Vou fazer bem quadradinho mesmo, mas depois não vai ser assim um pássaro tão realista. Aqui eu vou fazer a cabeça dele, mais quadradinho mesmo, depois eu vou arredondando. Lembrando que nesse momento aqui de fazer o esboço, se você for fazer ou com lápis de cor, como eu tô fazendo, ou com caneta não recomendo muito fazer esboço, a não ser que você já tenha muita prática. Ou se você for fazer com lápis ou lapiseira, por exemplo, fazer o traço bem levinho, porque depois você vai finalizar. Isso aqui acaba sendo só uma ideia inicial. Aqui vai ficar posicionado o pássaro. Agora eu vou desenhar alguns cogumelos. Eu vou desenhar um que vai ser mais principal, que vai ficar no primeiro plano. Vai ser um cogumelo maior. Então, você se lembra da aula do primeiro exercício de forma que desenhamos um cogumelo? Por isso que eu coloquei o cogumelo nesse último exercício aqui, porque você já vai ter um pouco mais de prática para fazer esse projeto junto comigo. Então, aqui na parte de cima desse quadrante aqui de cima, na metade da folha, eu vou fazer um triângulo para fazer um cogumelo grande na parte superior. Lembrando que eu tô aqui observando as minhas referências. E aqui, como o pássaro tá mais nesse quadrante aqui, na esquerda para baixo da folha, deu até uma circuladinha, eu vou fazer o caule do cogumelo, pode ser meio tortinho mesmo. Aqui no lado direito, só para ficar tudo mais alinhado. Lembrando que o esboço no início não precisa ser muito bonito, tá? Depois que você vai finalizar o esboço, você vai deixar ele mais bonito. Fiz um cogumelo aqui. Como eu vejo que desse lado esquerdo, na parte de baixo, a gente ainda tem um pouquinho mais de detalhe, eu vou fazer um segundo cogumelo atrás do cogumelo grande. Fiz aqui mais um triângulo. E mais um retângulo aqui, pra gente ter esse alinhamento. Será que já tá legal? O desenho você vai acompanhando muito, principalmente quando é uma criação assim, desse jeito. Você vai tendo até ideias durante o processo, tá? Então, é normal você começar com uma ideia inicial e depois ir aparecendo mais e mais ideias e você querer ir adicionando. Só peço para que não exagere muito. Temos aqui o pássaro, os dois cogumelos. Então, agora na dúvida se eu faço mais um cogumelo bem pequeno aqui, como se ele tivesse um plano atrás do pássaro. Eu vou acabar fazendo mais um cogumelo pequeno aqui, seguindo aqui, um pouquinho menor. E quanto menor, esse aqui dá um pouquinho de noção de perspectiva. Parece que ele tá mais profundo. Pronto. Acredito que não dê pra ver, assim, muita coisa. Mas depois, quando a gente vai fazendo o processo e dando mais detalhes e mais vida ao esboço, vai começando a aparecer mais os detalhes e você até vai se empolgando um pouquinho mais com o seu trabalho. E se você acompanhou esse esboço do mesmo jeito, da mesma forma, se ficou muito rápido para você fazer, acompanhando aqui, volta um pouquinho lá no início da parte do esboço e vai pausando para ir fazendo junto. Lembrando que aqui eu usei só as formas básicas, então não fiz nada muito elaborado, muito difícil. Usei formas básicas para cada uma das partes e cada um dos elementos aqui desse esboço. E agora eu vou passar para a parte de finalização do esboço. Então eu vou começar aqui fazendo
os detalhes de cada um dos elementos. Vou arredondando um pouquinho mais aqui o cogumelo, em algumas partes. Você pode ir fazendo aí também. E você pode ficar livre também para fazer do jeito que você acha que vai ficar melhor. Aqui é o momento de você soltar a sua criatividade. Vou fazer essa parte aqui um pouquinho mais para cima. Nesse detalhezinho que eu tô vendo em uma das referências. Aqui é um mix de referências. Você pode ir juntando. Fazer aquelas partes branquinhas, que é muito importante na hora de você colorir também, é prestar atenção nos detalhes, tanto quanto você vai colorir ou só fazer uma finalização com rachuras, que pode ser a finalização que você mais se adapta melhor, que você tem mais facilidade, que você sente mais confiante para fazer. Não é só porque eu tô falando aqui às vezes que você tem que finalizar o desenho de uma forma mais realista, que você tem que fazer também. Você tem que se sentir confortável na hora de fazer os seus desenhos. Aqui agora eu vou fazer o pássaro, acho que eu vou seguir bem literal mesmo, o da primeira referência. Eu tô muito numa vibe de desenhar pássaro ultimamente. Quem me segue, quem tá aqui e me segue lá no Instagram, vai saber. Talvez eu vou acabar não fazendo um pássaro tão realista assim. Eu vou mostrar um pouco do processo da finalização. Fazer as patinhas dele e o bico. Você já pode fazer todos os detalhes finais, se você quiser aqui nesse momento, ou só uma finalização prévia também. Porque eu vou pôr alguns detalhes, porque pelo menos para a hora de colorir, às vezes fica um pouco mais fácil. Essa é uma dica que eu deixo para você. Fazer os pezinhos do pássaro. Aqui a asa. Você pode estar pesquisando inúmeras referências antes de fazer esses tipos de desenhos, assim, mais livres, e ver o que te agrada mais. Porque o desenho, a arte é sobre isso. Você faz uma pesquisa antes, tem que ter muita paciência, porque às vezes você quer fazer um desenho muito rápido e começar muito rápido para terminar muito rápido. E às vezes você acaba até se frustrando muito com o processo, acaba não gostando do que tá fazendo ou do que tá vendo e acaba desistindo. Vou fazer esse último cogumelo aqui, que ele tá na parte de trás. Os detalhezinhos. Eu tenho que fazer alguns detalhes também no chão. Eu já tinha feito aqui, mas eu vou fazer alguns detalhes pra não parecer, né, que tá tudo flutuando. E tudo isso aqui que você viu até agora nessa aula, nesse último exercício, faz parte de você trabalhar com a composição do desenho. E o que a gente pode recapitular e entender que já viu até aqui nesse exercício, nesse projeto final. Que nós já usamos o fundamento linha para iniciar, demarcando alguns pontos em que vão ficar posicionados cada um dos elementos. O fundamento forma também, assim como linha, é um fundamento muito importante na hora de você fazer esboço, porque você vê as formas lá na sua referência e depois você passa para o papel. E também um pouquinho do fundamento perspectiva, que você pode ir colocando alguns elementos
no primeiro plano, que vai ficar maior, que vai dar aquela impressão que tá na frente, e outros elementos que você quer colocar mais afastados para o segundo ou terceiro plano, que vai dar a impressão que tá mais para trás. Então, até aqui, para a composição desse desenho, para esse fundamento de composição, nós já usamos 3 fundamentos básicos, mas muito importantes nesse momento inicial do esboço e de começar a construir o seu desenho. Bom, e nós chegamos agora à última parte do processo aqui do nosso desenho, que a gente montou através do fundamento composição, e agora vamos passar para o fundamento de cor, caso você aí também queira finalizar o seu desenho colorindo. E como você viu lá na folha do exercício, que é esse último exercício aqui, eu deixei uma paleta de cores por escrito. E aquelas cores são os tons base que você vai usar na sua ilustração. Então, eu tenho as mesmas cores aqui e eu adicionei esse roxo, que nem tem o nome mais desse lápis aqui, do tanto que eu uso ele. Eu vou usar para sombreamento, até porque ele acaba sendo complementar a esse amarelo sol aqui. E nós vamos usar aquela mesma técnica que usamos lá na aula 5, que foi a aula de cor, que você vai ter o tom base e depois você vai usar o tom complementar para ir fazendo sombra. Então, eu vou passar um pouquinho do processo. E a gente começa aqui, se você está me acompanhando aí também, a gente começa com a primeira camada. Eu comecei por esse cogumelo maior, fazendo pequenos movimentos circulares com a cor vermelha. Então, eu vou fazendo essa primeira camada aqui, bem de leve, não tô me preocupando muito com a cor do esboço, ou em apagar o esboço, por isso que eu fiz mesmo com lápis de cor, mas se fosse feito a grafite, no caso, é uma dica, se você fez o seu esboço com lápis de escrever, lápis a grafite, tenta passar um limpa-tipo ou uma borracha, para não ficar com o esboço muito marcado. Esse é o lado positivo de você fazer um esboço com um lápis de cor, ele não vai ficar tão marcado. Principalmente ainda, que é mais uma dica referente a isso, se você fizer o esboço usando um tom próximo às cores base que você vai usar no seu desenho. E aqui eu fiz com um rosa um pouco mais avermelhado, então eu não vou precisar ficar apagando. Essas partes aqui, branco do cogumelo, eu tô preservando um pouco, mas depois é só vir com a caneta branca, ou se você não tiver uma caneta em gel branca por aí, você pode estar usando tinta, você pode estar usando tinta acrílica branca também, que vai funcionar. Bom, eu fiz essa primeira camada aqui do cogumelo, nessa parte de cima, e agora eu vou fazer um leve sombreamento, nem vai ser tanto uma camada, na parte do caule, porque eu quero deixar e preservar ele um pouquinho mais nesse tom da folha mesmo, que não chega a ser um branco, essa folha aqui é um tom bem neutro. Então, vou fazendo alguns detalhes aqui, como se fosse um leve sombreamento. Mas você pode estar me perguntando, Lu, sombreamento com amarelo? Você vai ver a mágica depois. Por cima desse sombreamento aqui, sombreamento entre aspas, com amarelo, eu vou vir depois com aquele roxo para fazer uma cor mais neutra. Lembra lá da aula 5 que a gente coloriu aquela banana? E depois você provavelmente deve ter colorido também as outras referências da apostila. Nós usamos os tons complementares e é o que eu vou usar aqui também para criar esse tom mais neutro. Lembrando de sempre ir fazendo camadas bem leves, não precisa forçar muito o lápis. Lembra lá daquela dica que eu passei na aula 1 para fazer linhas. Pegar mais na ponta, na parte de trás do lápis, perdão, para fazer para fazer traço mais leve e pegar mais próximo à ponta para fazer o traço mais firme. Como aqui o lápis já está bem pequeno, então eu tenho que controlar bastante a mão. Como eu disse, dá para ver
que a mistura dessas duas cores, nós já conseguimos criar um tom mais base. Eu vou dar só uma contornadinha aqui, que depois eu vou passar o verde. É legal você ir brincando mesmo com as misturas de cores, independentemente se você vai fazer um desenho mais finalizado ou não. Você pode fazer um desenho só de teste para ir conhecendo e explorando melhor a mistura de cores. Eu recomendo sim que você faça um estudo antes em uma folha separada, mas quando você aplica no desenho, parece que você vê realmente a mágica acontecendo. Vou fazer mais uma camada aqui. E agora eu vou fazer mais uma camadinha de laranja. Pra, como eu falei na aula 5, trabalhar com a saturação. Esse aqui eu vou escurecer um pouquinho mais depois, porque ele tá recebendo mais sombra. Aqui eu não tô tão focada ainda em trabalhar com luz e sombra, mas você já pode, se quiser, ir construindo aí também. Esse aqui eu vou fazer um pouquinho mais de sombreamento, porque ele tá abaixo do cogumelo maior. Então, ele vai ser um pouquinho mais sombreado. É que eu não preciso ter muito medo de escurecer. E esse aqui é um estilo de pintura que deixa o seu desenho um pouco mais mágico, eu posso dizer assim. Que você não carrega tanto, que você acaba não carregando tanto assim nas cores. Aqui tem um pouquinho mais de sombreamento também. E esse aqui também eu vou fazer um pouquinho mais sombreado. Esse trabalho com luz e sombra vai fazer muita diferença também na composição do desenho. Às vezes, quando você quer colocar um objeto mais para frente, você pode fazer ele mais claro que os objetos de trás, que é o que eu tô fazendo aqui com esses outros pequenos cogumelos. E para você trabalhar a pintura, é interessante você trabalhar bastante com camadas. Agora eu vou aplicar esse vermelho cereja, que ele é um pouquinho mais rosado aqui. E para depois já vir com um pouco de sombreamento. Lembrando sempre que se você tá nesse objetivo de fazer ou aprender a fazer desenhos mais realistas ou semi-realistas, se for colorido ou não, se for colorido como a gente está construindo essa composição aqui, ou preto e branco, se você parou no preto e branco, só finalizou com a luz e sombra, você tem que observar e trabalhar bastante em luz e sombra. E na saturação também. Eu vou aplicar um pouquinho aqui com o laranja. Já dá um toque todo especial no desenho. E a gente já acaba percebendo qual ponto do desenho tá mais claro e qual ponto tá mais escuro. Trabalhar com desenho, principalmente assim, mais realista, semi-realista, você tem que observar muito isso. E a gente já tem aqui uma cor bem bonita. Agora eu vou pôr um pouco de sombreamento aqui nesse cogumelo com o verde, que é a cor complementar a esse vermelho, mas para trabalhar um pouquinho mais com sombreamento, depois eu vou partir pro roxo. E depois, só para finalizar e fazer alguns detalhezinhos, eu posso sim
vir com o lápis preto, porque o preto, ele pode ser usado para você realçar muito mais o trabalho de sombreamento nas suas artes. Vou aplicar aqui esse roxinho, para depois já partir também para colorir o pássaro. Olha só a diferença, aqui eu vou trabalhar um pouquinho, como eu tô fazendo a camada bem mais leve, não tô contornando também o desenho. Depois eu posso voltar com o vermelho novamente. Mas eu só quero trabalhar essa área aqui com sombreamento e fazer mais alguns detalhes depois. Para dar uma sensação de luz, como a gente estudou lá na aula 5, eu vou aplicar aqui o amarelo, que é um tom quente, você se lembra disso? Que é um tom quente para dar essa iluminada aqui. Vou fazer também um joguinho de sombra nessa parte mais inferior. Sempre quando você trabalha com arte, você trabalha com desenho, é interessante você testar efeitos. Porque às vezes a gente acaba ficando com tanto medo de estragar um desenho, a não ser que seja um desenho mais sério, que você precisa ter uma finalização mais certinha. Mas se você estiver fazendo desenhos para você, eu recomendo que você trabalhe e teste um pouco mais alguns efeitos. Aqui eu não ia fazer essa parte desse jeito, mas eu quis testar porque eu achei interessante para te mostrar como às vezes a gente pode arriscar num desenho e o desenho acaba ficando até mais interessante. Ele ficou até um pouquinho mais sombreado. Aí ficou essa parte inferior aqui, mostrando que tem mais sombra. Olha só que legal esse efeito aqui. Como você pode ver aqui, como eu trabalhei com mais camadas nesse cogumelo do que nesse daqui, ele tem mostrado que tá com um efeito mais bonito. Os outros até agora foram um pouquinho mais esquecidos, porque a gente só trabalhou mais, porque eu só trabalhei mais com sombra nesses outros cogumelos e não apliquei muito da cor mais viva, mais saturada para representar a luz. E isso é muito interessante porque representa muito mostra muito sobre o trabalho com camadas. Fazer desenhos mais realistas requer muito disso, muito mais paciência, principalmente com esse trabalho de camadas. Que eu vou fazer mais um sombreamento, também para fazer mais sentido. Vou aplicar um pouquinho desse vermelho. Esse vermelho cereja aqui, que ele é um pouquinho mais rosado, dá mais... Tô fazendo aqui mais essa camada no caule do cogumelo, para deixar um tom um pouquinho mais puxado e chegado no marrom. Por isso, o trabalho da mistura de cores é, sim, tão importante no trabalho com camadas. Olha só o efeito que tá ficando aqui na nossa arte. E agora, da mesma forma que eu fiz o tom base aqui nos cogumelos, eu vou fazer dessa forma aqui no pássaro. Só que ele vai ser um pouquinho mais puxado pro roxo dessa vez. Só vou trabalhar mais em algumas áreas mais escuras. E vou fazer também mistura de cores aqui. Vou fazer alguns detalhes com, acredito que com laranja. Vou fazer essas penas de cima mais azuladas.
e na parte inferior eu vou fazer um trabalho mais com laranja. O verde mesmo aqui, ele vai ser mais trabalhado na parte inferior, que eu vou fazer meio que um gramadinho. E agora vamos fazer mais uma mistura aqui de cores. Porque depois que você... Que depois que eu ver aqui que deu pra fazer esse marronzinho aqui com a mistura de amarelo, roxo e vermelho, eu vou aplicar aqui no pássaro também. E isso pode trazer mais uma ressalva na hora que você for colorir os seus desenhos, é sempre você tá observando muito o seu processo. Prestando mais atenção em algumas áreas, na hora que você estiver colorindo, quais cores você aplicou para você chegar naquele determinado efeito, porque às vezes, não prestando muita atenção, você acaba até meio que esquecendo como que você fez uma determinada cor. Então, a gente tem que ter muita atenção também quando quer fazer um trabalho mais bem finalizado, para ver como que foi feito. Fiz aqui um olhinho, que eu não tinha feito no esboço. Esqueci de fazer o olhinho. Espero que você tenha feito aí também. E aqui eu vou fazer mais alguns detalhezinhos. E para essa parte aqui da barriguinha dele, vou pôr um pouquinho de amarelo. E o resultado desse desenho vai ficar um pouquinho mais monocromático, porque nós usamos mais tons de vermelho, laranja e amarelo. Mas só para complementar, veio mais o tom de roxo, que é esse tom mais frio, para fazer sombra e para detalhar também. O interessante de você usar esse fundamento de cor é que você pode explorar a diversidade de misturas e como que você vai trabalhar com elas. Então a cor, não sei se você tem mais preferência por fazer desenho colorido ou preto e branco, mas se você trabalha com lápis de cor, independentemente do material. Se você trabalha com cor, não tenha medo de explorar, porque às vezes a gente tem medo, fica pensando que vai estragar o desenho, que vai fazer alguma coisa errada. Não, você pode e deve explorar as cores. E com isso você também vai acabar trabalhando a sua criatividade. Porque às vezes você acaba pensando meio que fora da caixinha, você pensa, ali ficaria legal aplicar tal cor, que talvez você nem imaginaria antes que você poderia colocar em uma parte do desenho. Aí você coloca cor, você vê que fica, você coloca uma cor meio diferente, você vê que fica mais bonito, você pensa, ali ficou interessante aquela cor. Então, o trabalho com a cor, eu acredito que, bom, também vai depender muito do estilo que você gosta de desenhar. Pode trazer muito mais de você explorar a sua criatividade da forma que você achar melhor usar e trabalhar com as cores. Vou dar uma amareladinha aqui. Amareladinha. Vou dar uma clareada aqui, que a gente dá pra ver que com esse lápis amarelo é possível clarear um pouco mais algumas áreas, deixar os tons mais vivos. E para deixar um pouquinho a atenção voltada para esse cogumelo aqui do centro, eu vou passar um verdinho no fundo, porque o verde
como você se lembra das cores complementares, ele vai acabar sendo complementar a esse tom aqui do cogumelo que a gente trabalhou, que nós trabalhamos a maior parte com o vermelho. Então, eu vou aplicar de forma mais livre mesmo, não vai ser um desenho com fundo. Só vou aplicar esse verdinho aqui, para não ficar um fundo totalmente liso. E dar essa alusão de natureza mesmo. Isso vai deixar o desenho mais bonito. Posso fazer um degradê aqui atrás também, que eu acho que vai ficar um efeito bem interessante para a gente aplicar nesse nosso projeto. Só tô em dúvida agora se eu faço do escuro pro claro, acho que eu vou fazer com o roxo. Ainda assim, para continuar dando mais destaque a esse cogumelo aqui na parte de cima. É esse cogumelo aqui que tá mais na frente. Eu vou fazer um degradê bem levinho, quase que rachura. Quase que lembrando uma rachura mesmo. Só na parte inferior, para dar mais destaque a essa parte superior e dar mais destaque, logicamente, a esse cogumelo. Isso tudo aqui é o trabalho da composição no desenho. Então, cada detalhe que você coloca pode ser detalhe totalmente diferente a esse aqui, a esses detalhes aqui no caso, você vai sim estar trabalhando com composição. A composição é o fundamento, como eu disse, que engloba todos os outros fundamentos e é o que dá sentido e passa emoção para sua arte, através da composição que você mostra, deixa mais evidente o que você quer deixar no desenho, você mostra com mais detalhes algumas partes, e é o que vai fazer o seu desenho ter mais sentido e ficar mais bonito. Então, prestar mais atenção, praticar esses exercícios e trabalhar a composição, usar eles para você trabalhar a composição, é o que vai te ajudar e fazer com que os seus desenhos fiquem do seu jeito, porque eu acredito muito que da composição também, você trabalhando os fundamentos na composição do seu jeito, vai deixar muito o desenho com a sua identidade. Eu estava procurando essa palavra. Vai deixar muito a sua identidade no desenho. Então, vale a pena tirar um tempo para estudar, para você meio que roteirizar, escrever o que você quer no seu desenho, para ser essa composição. Você definir qual elemento que você quer, no que você vai se inspirar para fazer o seu desenho, as cores que você quer aplicar, tudo isso vai fazer parte da composição e tudo isso vai fazer parte da sua identidade como artista. Então, estudar a composição vai fazer muito sentido para você e você vai reparar isso com... E talvez se hoje não faça muito sentido para você o que eu estou falando, você vai ver que com o tempo vai fazer muito mais sentido. E aqui eu peguei uma caneta branca para fazer alguns detalhes. Que são aqueles detalhezinhos que eu falei lá do cogumelo. Eu até acabei passando por cima. Não vou fazer muitos. Esse aqui que eu vou... Nesse aqui de cima eu vou aplicar um pouco mais, porque ele tá mais evidente. Então, vai ficar interessante aplicar mais detalhezinhos aqui. Esses detalhes aqui também, que eu tô fazendo com a caneta branca, se você tiver preferência por fazer com... Por não fazer, no caso, com caneta branca ou com tinta branca também, que eu citei, se você quiser, você pode usar tinta. Você pode estar usando, ao invés dessa técnica, uma caneta borracha. Ou uma borracha mono com a ponta bem fininha. Você vai tirando os detalhes
a cor, no caso, você vai tirando a cor e vai detalhando o seu desenho. Vou fazer um pouquinho aqui de detalhe. E o nosso desenho tá praticamente pronto. Olha só que legal criar um desenho trabalhando com composição, que às vezes pode parecer uma parte tão difícil, tão complicada de estudar, mas se bem estudada e bem aplicada, é o que vai deixar o seu desenho com um efeito e um aspecto muito mais bonito e muito mais bem trabalhado também. Bom, e eu ainda tô por cá com a bagunça desse último desenho, que foi o nosso projeto aqui do curso. E eu vim te dizer, só para finalizar, que eu tô muito orgulhosa de você assistiu todas as aulas do curso, fez todos os exercícios, você tá dando um passo avante para melhorar nos seus desenhos, porque aprender os fundamentos é um passo muito importante, porque se você não tem essa consciência de querer entender e estudar os fundamentos do desenho, pode ser que seja isso que esteja te impedindo de melhorar os seus desenhos. Se você é iniciante, está querendo melhorar, está querendo evoluir, e eu espero muito que você tenha gostado, que esse curso tenha sido útil para você, que você tenha realmente aproveitado e aprendido, mas saiba que agora vai depender muito mais de você. Você continue sempre praticando. Não esqueça que a prática é fundamental e é 50% para mais assim do que você necessita para melhorar e evoluir no seu desenho, porque não adianta nada você saber da técnica, dessas técnicas que eu te passei aqui, e não continuar praticando, não continuar colocando em prática no seu dia a dia. Então, eu espero muito que você tenha gostado do curso, que tenha sido útil, mas muito mais que você continue praticando sempre e você sempre vai estar melhorando e evoluindo. E eu tenho certeza disso. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse curso, se você recomenda para alguém, para algum amigo seu. Já compartilha as aulas, compartilha a playlist completa logo para algum amigo seu que você sabe que está querendo aprender a desenhar ou então melhorar nos desenhos. E curte o vídeo para dar aquela forcinha e para que o YouTube também entenda que esse conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas que gostam de desenhar assim como você. Não se esqueça de se inscrever no canal, pois por aqui eu sempre estou postando conteúdos assim como esse. E quem sabe futuramente eu possa estar trazendo mais conteúdos assim como esse, outro curso ou até workshops também, que eu tenho muito essa vontade de trazer por aqui, sempre para estar incentivando mais pessoas a desenharem. Não se esqueça também de compartilhar seus estudos lá nas suas redes sociais e me marcar, vou deixar o arroba aqui na tela. E me seguir por lá também, porque por lá eu posto muito mais conteúdo, mais bastidores e dicas, tutoriais sobre desenho e criatividade. Fique com Deus e eu te espero nos próximos vídeos.